Bom dia, irmãos e irmãs. Como o pastor comentou, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Grande Rei. Hoje nós chegamos na nossa aula de número 30, nossa 30ª aula. Bastante tempo, né? Já estamos há um bom tempo em Mateus, já aprendemos muito com o Evangelho de Mateus. Deus já nos instruiu, já nos exortou, já nos corrigiu, já nos consolou de diversas maneiras. Já foram 30 aulas nesse Evangelho. 30 é um número para ser celebrado, né? Digo isso porque essa semana eu faço aniversário e, curiosamente, eu faço 30. Então, 30 é um número que está fazendo parte da minha semana, né? Nossa 30ª aula, semana que vem, meu 30º aniversário. E, antes de começar a nossa aula de número 30, eu quero voltar um pouquinho com os irmãos na nossa aula de número 3. Lá no começo, em outubro, a gente estava começando o Evangelho de Mateus. Na nossa aula de número 3 foi o pastor Oswaldo que ministrou. A gente falou do capítulo 2 do livro de Mateus. E eu quero voltar nesse capítulo 2 para a gente entender um pouco do nosso pano de fundo histórico. Quem está no CIEB sabe do que a gente está dizendo. Nosso contexto histórico aqui no livro de Mateus. O que estava acontecendo lá no capítulo 2? Jesus havia nascido, né? Jesus nasce. Em qual cidade que Jesus nasce? Belém, Belém da Judéia. E naquela época existia um rei naquela região, um governador naquela região, e esse governador era Herodes. Herodes, chamado Herodes o Grande. Herodes governava toda aquela região da Palestina, e naquela ocasião vieram os magos do Oriente, instruídos por Deus para visitar o rei prometido, nascido em Belém. E quando os magos do Oriente vêm para visitar o rei prometido, eles têm ali uma audiência com Herodes e eles comentam isso com Herodes. Mas Herodes era o rei. O que Herodes pensa então? Bom, como assim? Nasceu um outro rei? Não tem espaço para um segundo rei aqui na nossa região, eu já sou rei. Então Herodes começa a querer matar aquele menino, aquele pequeno rei que nasceu em Belém. Herodes tenta, então, enganar os magos do Oriente e diz: olha, eu também quero ir lá prestar honras a esse rei, então me digam aonde ele está quando vocês o encontrarem. Claro que a intenção de Herodes era completamente cruel. E os magos do Oriente, então, encontram a Jesus, prestam ali as suas honras a Jesus, mas são instruídos por Deus a não dizer para Herodes aonde Jesus estava. Eles voltam diretamente para sua terra. E quando Herodes, que queria enganar os magos, percebe que ele foi enganado pelos magos, ele não teve o retorno dos magos, ele então se enche de ira. E o que ele faz? Ele manda matar os meninos de Belém, as crianças de Belém. Mas antes disso, Deus instrui José a fazer o quê? A pegar a sua família e fugir. Eles vão então para o Egito, e quando aquela matança acontece em Belém, José e sua família não estão mais lá. Depois de um tempo, Herodes morre. Herodes o Grande morre. E Deus diz para José retornar com a sua família para a Palestina. Eles retornam para Israel e vão morar em qual cidade? Nazaré. Eles vão para Nazaré. Na política daquela época, quando Herodes o Grande morre, o seu reino é dividido e passa a ser governado por 3 de seus filhos. E um desses 3 filhos era chamado de Herodes Arquipa. O outro, um dos 3, era Herodes Filipe. Bom, grave esses nomes, porque eles vão fazer parte da nossa aula de hoje. Aquele menino Jesus cresceu em Nazaré, já seguro depois da matança de Herodes o Grande. Jesus cresce ali, tranquilo, sem muitas ameaças. Ele se torna, então, adulto. João Batista, primo de Jesus, começa a pregar arrependimento naquela região.
Jesus, então, é batizado por João Batista e também começa a pregar a mesma mensagem de arrependimento, na época em que quem governava aquela região era Herodes Arquipa. Bom, grave essas informações, elas serão importantes para nós hoje, e nós vamos, então, ler o nosso texto. Quero te convidar a abrir em Mateus 13. Nós vamos terminar a leitura de Mateus 13 e entrar já no capítulo 14. Então, abra sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, nós vamos ler a partir do versículo 53. Que vai dizer assim, Mateus 13, a partir do versículo 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus, esse é o que nós estamos falando, só uma correção, é Herodes Antipas o nome dele, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Porém, Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Amém. Essa é a nossa leitura. Nessa manhã, vamos orar, pedir a direção de Deus para o nosso estudo. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, nós Te exaltamos, porque podemos, mais uma vez, ser instruídos pela Tua palavra, podemos, ó Deus, aprender de Ti, aprender as verdades do Teu reino, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine nesse dia, que o Senhor fale conosco, porque precisamos, ó Deus, que o Senhor aplique cada aspecto, cada elemento da Tua palavra aos nossos corações. Nós queremos aprender de Ti, queremos, ó Deus, ser instruídos pelo Senhor, ser, ó Deus, exortados por Ti naquilo que for necessário e queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, ensina-nos, Pai, instrua-nos nesse dia para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, se você vem acompanhando as nossas lições, a série de Mateus, você vai lembrar que nas últimas lições nós vínhamos falando das parábolas de Jesus. Jesus pregava ali usando histórias, parábolas, e agora, na narrativa de Mateus, esse trecho, esse bloco de parábolas termina. As parábolas tomaram praticamente quase todo o capítulo 13, e elas são chamadas de parábolas do reino de Deus, porque elas vão falar justamente sobre isso. Jesus vai ensinar acerca do seu reino, ele vai mostrar verdades acerca do reino que ele veio inaugurar aqui na terra. E que verdades são essas que Jesus vai ensinar sobre o reino de Deus? Bom, Jesus vai mostrar que o reino de Deus é algo precioso que chegou até os homens, é algo de grande valor que chegou até nós.
Então ele vai trazer imagens para mostrar isso. O reino de Deus é como aquele tesouro escondido no campo, que um homem encontra, e então ele decide vender tudo que ele tem, porque aquele tesouro vale mais do que qualquer outra coisa. Ou é como aquela pérola preciosa que o homem encontra, o negociante de pérolas encontra e vende tudo para ter aquela pérola. Então Jesus está mostrando que vão existir pessoas que vão reconhecer esse valor do reino, e essas pessoas que vão reconhecer o valor do reino vão abrir mão de tudo para fazer parte desse reino e, de fato, serão introduzidas no reino de Deus. De fato, o reino vai gerar frutos na vida delas, como aquela semente que cai em boa terra. Jesus vai mostrando que haverão aqueles que receberão a palavra de Deus e essa palavra encontrará lugar para frutificar, para crescer. Aqueles que serão como o trigo no campo, o trigo na plantação de Deus, ou aqueles que serão como os bons peixes que foram capturados, pescados pelo pescador. Ou seja, com esses que sempre chegarão no reino, o reino de Deus nunca vai deixar de crescer. Deus garante que o reino vai permanecer, que o reino continuará avançando, que o reino continuará crescendo, mesmo diante das oposições desse mundo. O reino vai avançar. Ainda que o começo do reino fosse simples, Jesus ali como um homem simples pregando na Galileia, o reino iria crescer e avançar, como aquela semente de mostarda, aquele grão de mostarda, que mesmo sendo tão pequeno, cresce e se torna uma grande árvore, uma árvore onde muitos podem buscar sombra, se refugiar. O reino vai avançar como aquela pequena porção de fermento, que mesmo sendo tão pequena, faz com que a massa cresça, se expanda de um jeito que nos surpreende. Então Deus garante que o reino sempre vai avançar, o reino dele sempre vai crescer. Assim é, irmãos, o reino de Deus. Mas também haverão aqueles que rejeitarão o reino. Também haverão aqueles que não vão entrar nesse reino, que não vão fazer parte desse reino. Aqueles que vão ser como o solo infértil, o solo pedregoso, ou o solo cheio de espinhos, onde a palavra chega até eles. Eles escutam a palavra, mas a palavra não cresce, a palavra não frutifica, a palavra não encontra espaço ali para se desenvolver. Então esses vão ser como o joio no meio do trigo. Esses vão ser como aqueles peixes ruins para o consumo, e o joio e esses peixes são lançados fora. Então Jesus traz essa realidade da condenação eterna. Aqueles que escutam a palavra, mas não recebem a palavra nos seus corações, serão por fim lançados fora, serão por fim condenados eternamente. Essas são verdades do reino de Deus. O reino inaugurado, o reino que chegava até nós como boas novas, como a nova aliança do Senhor, mas que ao mesmo tempo cumpria as profecias do Antigo Testamento. Então Jesus vai dizer que aquele que busca compreender o reino é como esse pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Todas essas são verdades que Jesus ensina para nós por meio das parábolas. E por que Jesus fala por parábolas? Bom, nós aprendemos isso nas últimas aulas. Quem se lembra? Qual era o objetivo de Jesus ao falar por parábolas? Isso está no nosso texto, capítulo 13. Quem consegue encontrar aí em qual versículo Jesus diz isso? Por que ele fala por parábolas? Sim, para se cumprir o que o profeta disse, o profeta Isaías, Ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Versículo 14. Então, desde o versículo 10, Jesus está respondendo isso, porque ele fala por parábolas, e é justamente por conta dessa verdade. Essa verdade que muitos vão ouvir a palavra de Deus, mas não vão receber. Muitos são aqueles que, tendo ouvido, não escutarão de fato a palavra. Então, as parábolas vêm como um testemunho contra essas pessoas, que não vão compreender, que não vão entender, apesar de estarem ali escutando o Evangelho, escutando a palavra de Deus. Mas muitos seriam aqueles também que receberiam. Então, a parábola vem, como diz o profeta Isaías, porque existirão aqueles que, ouvindo, não ouvirão
e não entenderão. Bom, agora, no final das parábolas, Mateus vai trazer para nós alguns relatos que comprovam isso. Comprovam que sempre haverão aqueles que vão rejeitar o reino de Deus. E esses que rejeitam o reino de Deus, esses que não creem no Evangelho de Cristo, fazem isso por quê? Não é por conta da sua posição social. O Evangelho não é, como alguns dizem por aí, somente para os pobres, não para os ricos. O Evangelho não é somente para aqueles que têm um grau de instrução muito alto e são capazes de entender verdades complexas. Não, o Evangelho é para todos. Em todas as classes sociais, todo tipo de pessoa pode rejeitar ou aceitar o Evangelho. E em todos os lugares haverão aqueles que aceitam o Evangelho e haverão aqueles que rejeitam o Evangelho. Então, Mateus vai mostrar para nós dois relatos. Um em que pessoas simples rejeitam o reino de Deus e outro em que pessoas poderosas rejeitam o reino de Deus. Esse foi o texto que nós lemos nessa manhã, os relatos que nós vimos aqui e que nós vamos falar a partir de agora. Nós começamos a nossa leitura hoje, irmãos, no versículo 53, do capítulo 13 de Mateus. O que acontece aí no versículo 53? Quando Jesus termina de contar as parábolas, ele então retira-se dali. E aonde que Jesus estava? Jesus estava na sua própria cidade, onde ele morava. Jesus estava na sua casa, em Cafarnaum. A gente vê isso lá no versículo 36, quando Jesus despede as multidões, no capítulo 13, e ele vai para a casa. Jesus vai para casa. E a gente pode pensar que talvez Jesus tinha ali a intenção de descansar um pouco, de terminar aquele tempo de instrução e tirar um tempo de descanso. Mas quando ele chega em casa, o que acontece? Os discípulos ainda estão cheios de dúvidas. E ele precisa continuar ensinando os discípulos. Os discípulos fazem perguntas. Senhor, nos explique aquela parábola do joio. A gente não entendeu muito bem. Então Jesus continua ensinando. Jesus continua explicando. Só que agora Jesus está explicando seus discípulos e contando novas parábolas para eles em sua casa. Imagina que privilégio deve ter sido para os discípulos, não é verdade? Ouvir Jesus na casa de Jesus. Quanta intimidade, o nível de proximidade que eles tiveram com o Mestre, que eles tiveram com Jesus. E Jesus mostra ali, fala para eles aquelas últimas parábolas, mas o texto vai mostrar que isso não acontece por muito tempo. Jesus fica ali pouco tempo, e é o que nós vemos no nosso primeiro versículo, no versículo 53. Ele termina de falar ali com os discípulos, termina de contar aquelas parábolas para eles, e ele sai, retira-se dali. E quando Jesus sai da sua terra de Cafarnaum, ele vai para Belém, para a cidade de Belém. O versículo 54 começa dizendo, chegando à sua terra. Através dos textos paralelos, a gente sabe que essa terra era Belém, a cidade em que Jesus cresceu, a cidade em que Jesus passou a sua infância e possivelmente a sua adolescência também. E o texto não vai dizer qual foi o objetivo de Jesus em ter ido para Belém. Por que Jesus voltou para a sua terra? Por que Jesus voltou para a terra da sua infância? Jesus, quando começa o seu ministério, ele se muda para Cafarnaum, ele gere o seu ministério, ele faz dali o centro do seu ministério, mas agora ele volta para a sua cidade, possivelmente a sua família continuava lá. Sua mãe, seus irmãos, suas irmãs continuavam morando ali. E muito possivelmente essa ida de Jesus para Belém tem uma conexão com um texto que nós já lemos antes, lá no capítulo 12, no final do capítulo 12. Você vai lembrar do que acontecia ali. Jesus estava falando com a multidão, ele falava com o povo. E o que acontece? Ele estava também na sua casa, e o que acontece? A sua mãe e os seus irmãos chegam para chamar Jesus. Por quê? Porque chegou para eles que Jesus estava trabalhando muito. Jesus estava ensinando muito, Jesus não estava comendo direito, então eles precisavam ir lá chamar Jesus, possivelmente tentar convencer Jesus a descansar um pouco, a parar um pouco, a fazer uma visita a eles, quem sabe. Eles foram falar para Jesus diminuir o ritmo, quem sabe. E o que Jesus diz? Quando falam para ele, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar com o Senhor,
Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Esses são os meus irmãos e minha mãe. E uma leitura apressada desse texto pode fazer a gente pensar que Jesus estava desprezando a sua família, né? Jesus estava dizendo: não me importo com a minha família. Mas não era isso. O que Jesus estava mostrando ali é que existe uma prioridade. E o reino de Deus sempre deve ser a prioridade para nós. O serviço no reino sempre deve vir em primeiro lugar. Então Jesus diz: olha, eu estou servindo ao Pai. Eu estou servindo ao Pai aqui pregando para essas pessoas que estão escutando a minha palavra. E esses são também os meus irmãos. Eles ouvem a minha palavra. Eles fazem parte da família de Deus. Então eu preciso pregar para eles. Essa é a minha prioridade. E a gente não sabe como que terminou essa história. A gente não sabe como que Maria e os irmãos de Jesus reagiram a essa resposta de Cristo. Mas possivelmente eles deixaram um aviso para Jesus a respeito do que eles queriam dizer. Ou talvez não, o texto não diz. Mas quando nós vamos lá para o final do capítulo 13, nós vemos que Jesus sai da sua cidade, de Cafarnaum, e vai para Belém, aonde estavam a sua mãe e os seus irmãos. Jesus aparentemente não atendeu a sua família naquele momento em que ele pregava a palavra, mas depois disso ele foi estar com a sua família. Jesus foi para a sua terra, foi para onde estavam seus parentes. Então nós vemos aqui que Jesus não despreza a família. Jesus não rejeitou a sua mãe e os seus irmãos. Ali era uma questão de prioridade. Jesus estava cumprindo seu ministério. Mas agora Jesus vai até a sua casa. E possivelmente Jesus também falava do reino para eles. Falava do reino para os seus irmãos, para aqueles que não entendiam a importância do ministério de Cristo. Aqueles que não entendiam o que Jesus estava fazendo, porque os seus irmãos precisavam também se voltar para o reino de Deus. E mais à frente nós vamos ver que pelo menos 2 dos seus irmãos se convertem ao Senhor. Tiago escreve o livro de Tiago que nós temos hoje na nossa Bíblia, e Judas também escreve o livro de Judas que nós temos na nossa Bíblia. Ali são os irmãos de Jesus que vieram a se converter. Ou seja, irmãos, quando nós nos dedicamos ao reino, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós temos a prioridade de viver para Deus, mas isso não significa que nós devamos rejeitar os da nossa casa, isso não significa que nós devamos rejeitar a nossa família. Muito pelo contrário, precisamos ainda pregar para eles, precisamos amá-los, estar próximos a eles. Existem muitos que fazem isso. Você talvez já tenha visto uma história assim, uma pessoa que se converte, então, como agora os interesses são diferentes, bom, já que agora eu não vou mais participar das mesmas coisas que meus parentes participam, não vou mais beber com eles ou falar as coisas que eles falam, então não quero mais contato, eu quero distância, vou me afastar, porque agora eu sou diferente deles. Mas não é isso que a palavra de Deus endossa. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos amar a nossa família. E nesse mês, especialmente hoje, que nós estamos fechando o mês da família, precisamos ter isso em mente, irmãos. A nossa família precisa do Senhor. A nossa família precisa de salvação, a nossa família precisa ouvir a palavra de Deus, e se a palavra de Deus alcançou você, você é aquele que deve pregar para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus tios, primos. Você é aquele que deve levar a palavra a esses. Jesus vai para Belém, Jesus vai para a cidade da sua família, vai estar com eles. Mas Jesus não estava tirando um tempo de férias em Belém. Jesus não tinha dado uma pausa no seu ministério, na sua pregação, para ir para Belém. Pelo contrário, o texto vai mostrar que naquela estadia de Jesus em Belém, ele prega também nas sinagogas. E os textos paralelos vão mostrar que ele fez isso no sábado. Quando chegou o sábado, Jesus foi para a sinagoga. No nosso texto, versículo 54, vai dizer que ele chega à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde ele vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Ou seja, Jesus ensina num sábado. O que acontece ali é que
Ele era um mestre da lei, Jesus era alguém que ensinava, ele chega então na sinagoga para cultuar ao Senhor e possivelmente ele recebe uma oportunidade de falar. Os mestres da lei recebiam oportunidades, podiam, se houvesse alguém instruído na sinagoga, ele podia falar, ele podia levar uma palavra para o povo, e Jesus faz isso. E a gente sabe pelo texto paralelo de Lucas qual foi a palavra que Jesus levou para aquele povo. Quero abrir com você lá em Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ver essa ida de Jesus à sinagoga de uma forma mais aprofundada. Lucas, capítulo 4. No versículo 16 até o 22, vai dizer assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Ou seja, o que Jesus buscou ensinar para aquele povo? Jesus leu ali o texto de Isaías, que fala daquele Messias que viria. O texto que fala daquele que teria o Espírito do Senhor sobre ele e que viria para proclamar as boas novas. E Jesus foi claro quando disse: Hoje se cumpre essa palavra. O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo claramente para aquele povo: Eu sou o Messias, o reino de Deus chegou até vocês. Esse tempo chegou até vocês. O Messias está aqui. Além disso, Jesus fazia milagres, comprovando o seu ministério. Ou seja, ele não podia ser mais claro em dizer quem ele era. Aquelas pessoas ali de Nazaré tinham tudo para olhar para Cristo e se alegrar e entender, bom, de fato, o reino de Deus chegou. Olhe os milagres que comprovam que ele veio de Deus. E agora ele próprio testifica isso, que ele veio de Deus, ao ler o profeta Isaías. Eles estavam ali com Cristo na sua terra e poderiam se alegrar com ele, por saber que Cristo era da sua terra, inclusive. Não é o que a gente vê geralmente quando alguém ganha uma certa notoriedade na mídia e essa pessoa é de uma cidade pequena, e quando essa pessoa volta para a cidade pequena, como que geralmente essa pessoa é recebida? As pessoas vão para as ruas e vão ali celebrar com ela, né, porque aquela pessoa saiu daquela cidade e agora ganhou fama. Aquela pessoa agora está levando o nome da cidade adiante, então as pessoas ficam alegres, ficam felizes com isso. Mas o que acontece em Nazaré? É isso. Eles se alegram com Jesus, eles se alegram com aquele homem que cresceu com eles e que agora estava com a sua fama correndo por toda a região da Galileia. Não é isso que acontece. O texto vai dizer que eles se maravilhavam. Agora, essa palavra maravilhavam, ou maravilhados, pode trazer para nós a ideia errada. Nós geralmente usamos o termo maravilhado como admirado. Ficamos extasiados com algo tão bom que nós estamos vendo. Mas o termo aqui, maravilhados, poderia ser traduzido também como espantados. Eles ficaram chocados com aquilo. Chocados, surpresos, quando ouviam Jesus falar. Ficaram surpresos quando ouviam a pregação de Cristo. E isso é confirmado aqui pelas perguntas seguintes deles, quando eles dizem: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso?
e escandalizavam-se por causa dele. Ficavam escandalizados, chocados por causa de Cristo, surpresos por causa de Cristo, não admirados, como a gente costuma entender a palavra maravilhado. Eles ficavam surpresos. O que eles diziam? Não é possível. Não é esse Jesus? Jesus, o filho de José, o filho de Maria, cresceu com a gente. Era um menino. Vi Jesus jogando bola na rua. Jesus conversava aqui comigo todo dia. Ia no mercado ali na esquina. A gente se falava, a gente se encontrava. Esse Jesus? Falando desse jeito, com tanta sabedoria, de onde vem isso? De onde vêm esses milagres? Jesus é nosso conterrâneo, eu sei quem ele é. Então eles ficam surpresos. Eles dizem, não é possível. Por quê? Porque o judeu naquela época esperava um Messias que fosse quase sobre-humano, um Messias poderoso, que tivesse uma pompa muito grande, um poder muito grande, que chegasse ali talvez de uma origem misteriosa, que ninguém sabia muito bem de onde vinha, e que era poderoso, altivo, né, quase inacessível. Quem sabe que andasse ali com seus seguranças em volta, seus soldados, para que as pessoas não encostassem nele. Talvez era assim que eles esperassem o Messias que viria, alguém muito poderoso. A simplicidade não atendia a expectativa daquele povo. Eles não esperavam um Messias simples. Eles não esperavam um Messias familiar. Mas Jesus era simples. Jesus era humano, como nós, como eu, como você. Ele veio ao mundo e se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele se fez como um de nós. Ele assumiu a forma humana. Ele era filho do carpinteiro. O texto de Marcos 6, no versículo 3, vai dizer que ele próprio era carpinteiro. As pessoas perguntavam isso, esse não é o carpinteiro, filho de Maria? Ele próprio aprendeu do seu pai a profissão da sua família, a profissão da sua casa. Ele era trabalhador, vivia a sua vida comum. Às vezes a gente tem a ideia sobre a infância, a adolescência de Jesus, como se Jesus tivesse vivido isolado e não tivesse acontecido nada com ele nesse meio tempo. Não é verdade? A gente pensa, às vezes, que na adolescência de Jesus, a ideia que a gente tem é como se Jesus estivesse dentro de um monastério e estivesse ali sendo preparado, criado para chegar nos 30 anos e começar o seu ministério e começar a pregar. Mas não foi isso que aconteceu. A vida de Jesus não foi assim. A vida de Jesus foi a vida comum. Jesus trabalhava, tinha ali, provavelmente José tinha a sua oficina de carpintaria, e ele ficava ali trabalhando, conversando com as pessoas na rua, quem sabe um senhorzinho que passava e puxava um assunto com Jesus e falava de política e dizia, olha, está vendo o que Herodes está fazendo, que absurdo? E Jesus talvez desse ali a sua opinião. Jesus era um homem comum, era um trabalhador comum, como eu e você. A gente não pode, irmãos, desprezar a vida comum. Existem momentos em que a gente se sente insatisfeito com a nossa vida, com aquilo que nós estamos vivendo. A gente pode achar o nosso trabalho simples demais, achar que aquilo que nós estamos fazendo é pequeno demais. Mas Deus age também na vida comum. Antes da reforma, a Igreja Católica trazia muito forte essa ideia, essa separação entre o sagrado e o profano, né? E o que realmente tem valor é aquilo que faz parte da liturgia, aquilo que se volta para as coisas espirituais, então aquilo que faz parte da missa católica, né? Então tinha toda aquela pompa para mostrar o transcendente, para mostrar aquilo que é espiritual. Mas as coisas profanas do dia a dia, as coisas comuns, eram de menor valor. Eram coisas que não importavam muito. E quando os reformadores vêm, quando os reformadores chegam, o que eles dizem? Eles dizem que não. Em todo tempo a nossa vida é uma vida vivida diante de Deus. Então, mesmo as coisas mais simples da vida são sagradas também. O nosso trabalho é também algo que glorifica a Deus, é também santo. A nossa vida familiar é também santa. A nossa vida comum, as nossas amizades, o nosso dia a dia, as nossas conversas, tudo isso deve ser santificado. Tudo isso deve ser voltado para a glória de Deus e não menosprezado. E não motivo de insatisfação, mas devemos olhar para tudo isso como dádiva de Deus, como o nosso trabalho, como lugar onde Deus nos colocou.
a nossa família como aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida. E nós temos ali uma missão a cumprir, nós temos ali um propósito a cumprir em Deus. Jesus, na sua adolescência, enquanto ele crescia, vivia a vida comum, tinha o seu trabalho comum, era como um de nós. Ele não cresceu isolado, ele cresceu na cidade de Nazaré, no vilarejo de Nazaré, falando com pessoas do dia a dia, conversando, como eu e você. Bom, não era bem assim que os judeus esperavam o Messias. Não era bem assim que eles esperavam o seu libertador, e foi justamente essa simplicidade e essa familiaridade com Jesus que fez com que os nazarenos tropeçassem, se escandalizassem por causa dele. Como diz no versículo 57, eles se escandalizavam por causa dele. E Jesus dá um testemunho contra os nazarenos, quando Jesus diz: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra. Uma frase que às vezes vira até ditado entre nós, né? Essa frase de Jesus: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra. Jesus estava mostrando que aqueles homens de Nazaré foram orgulhosos. Eles não aceitaram um Salvador, um libertador que eles conhecessem, que fosse comum a eles. Em Lucas 4, no texto paralelo, Jesus vai mostrar que essa era uma tendência do povo de Israel: rejeitar os profetas, rejeitar aqueles que vêm até eles. Se a gente volta lá em Lucas, capítulo 4, no versículo 24, agora Jesus diz assim, Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O que Jesus está mostrando aqui? Que desde muito tempo, o seu povo, o povo de Israel, vinha rejeitando os profetas, vinha rejeitando aqueles que Deus enviava para pregar para eles, para levar a eles a palavra de salvação e de arrependimento. E o que Deus faz quando o povo rejeita os seus profetas? Deus envia os seus profetas, aqueles que estão abertos à palavra, mesmo aos gentios. Então ali a viúva de Sarepta foi abençoada pelo ministério de Elias. Ali Naamã foi abençoado pelo ministério de Eliseu. E o que nós vamos ver na continuidade do Evangelho é que, de fato, o povo de Israel iria rejeitar o Messias. Os judeus iriam rejeitar a Jesus. Jesus seria preso, condenado pelos próprios judeus, pelo seu próprio povo. Seu próprio povo mandaria Jesus à cruz, condenaria Jesus à morte. Eles não receberam o Messias. E João vai dizer que os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu a esses o direito de serem feitos filhos de Deus. E esses, todos que receberam, somos nós, eu e você. Uma vez que o povo judeu não recebeu a Cristo, o Evangelho então se expande aos gentios, aqueles que não são judeus. E por conta disso, nós hoje podemos estar aqui, na casa do Senhor, louvando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Deus. Mais uma vez, entendemos a mensagem das parábolas. Sempre haverão aqueles que rejeitarão o Evangelho e sempre haverão aqueles que receberão o Evangelho. E esses que recebem o Evangelho recebem algo de grande valor. Esses que recebem o Evangelho recebem, de fato, os tesouros do reino de Deus. Então, enquanto alguns rejeitam a Cristo, Deus envia a Cristo àqueles que, de fato, têm em seu coração uma terra boa, porque assim Deus fez. Deus transformou o nosso coração em uma boa terra. E hoje nós podemos frutificar no reino. O povo de Deus rejeitou a Cristo, mas hoje nós podemos recebê-lo e estar na presença dele. Tudo isso, irmãos, era parte do propósito de Deus. Essa rejeição do seu povo era parte do propósito de Deus.
para que o Evangelho se expandisse por toda a terra e chegasse até nós. E o nosso texto inicial, nosso relato inicial termina no versículo 58, quando diz que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus que vinha rodando toda a Galileia, circulando por toda a Galileia, fazendo inúmeros milagres na sua própria terra, onde poderia ser recebido com muita alegria, ele não pôde fazer muitos milagres, porque o povo era incrédulo. O povo não cria, não tinha fé. E aqui a gente precisa tomar cuidado com alguns equívocos, alguns erros que geralmente se tem quando a gente lê esse texto. Existem muitas igrejas e muitas pessoas que acreditam que o poder para o milagre está na fé. Então, se alguém tem fé, essa fé vai gerar o milagre. E essas pessoas até justificam e dizem, não, aquela pessoa que está servindo a entidades, a outros deuses falsos, eles veem milagres porque, na verdade, eles têm fé. Então, se eles têm fé, o milagre acontece. E essas pessoas depositam toda a expectativa, toda a esperança na fé em si. Mas, irmãos, não é o que a palavra diz para nós. Não é a fé que tem poder para operar o milagre. Não é a fé que tem poder para que nós vivamos algo sobrenatural. Todo o poder está em Deus. O poder é de Cristo. Agora, ainda assim, é possível que a gente entenda isso, que não é a fé que tem poder, que o poder está em Deus, mas nós também podemos cair no erro de acreditar que o poder de Deus está condicionado à nossa fé. Então, Deus só pode fazer algo se eu tiver fé. Se eu não tiver fé, eu limito o poder de Deus. Esse também é um erro. Quando o texto diz que Jesus não fez ali muitos milagres, não era porque a incredulidade do povo impedia Jesus de fazer milagres. Bom, Jesus queria fazer milagres, mas como o povo não cria, o milagre não aconteceu. Não é esse o testemunho das Escrituras. Por que então Jesus não fez ali muitos milagres? O motivo de Jesus não ter feito milagres ali, irmãos, é porque esses milagres não cumpririam o seu propósito. Esses milagres não chegariam ao objetivo de que Jesus possuía ao fazer milagres. E a gente já falou aqui em lições anteriores. Por que Jesus fazia milagres? Nós vimos que Jesus pregava, ensinava e curava. Por que Jesus curava? Por que Jesus operava milagres? Bom, os milagres eram um testemunho, era um sinal a respeito do ministério do próprio Cristo. Os milagres mostravam que Cristo era, de fato, o Filho de Deus. Cristo era, de fato, aquele que vinha do Senhor. Ele era mesmo o Messias. Então, os milagres glorificavam a Deus ao mostrar que Cristo era o Messias prometido. Ou seja, quando as pessoas vissem os milagres, deveriam crer nele. Mas os nazarenos não fariam isso. A incredulidade dos nazarenos fazia com que seus corações fossem endurecidos. E eles poderiam fazer, talvez, como aqueles mestres da lei, que nós também já vimos antes, que disseram, não, esses milagres que ele está fazendo é através de demônios. É por Beelzebu, é o maioral dos demônios, que está expulsando os demônios menores. Ou seja, ainda assim, aqueles que não creem, por mais que todos os sinais e todas as evidências estejam na frente deles, aqueles que não creem encontrarão uma forma de se distanciar do Senhor, encontrarão uma forma de não se render a Ele. E os nazarenos estavam assim, incrédulos, com o coração endurecido. Então não haveria motivo, não haveria propósito em Jesus fazer ali milagres. No texto de Lucas, vai mostrar que os nazarenos estavam tão endurecidos que eles tentaram matar Jesus. Vai mostrar que depois daquilo tudo, eles expulsaram Jesus da cidade, levaram Jesus para um lugar alto e tentaram jogar Jesus lá de cima. Eles quiseram matar a Cristo. Tamanho era o endurecimento do coração deles. Eles quiseram matar Jesus, mas Jesus consegue milagrosamente escapar e vai então para um outro lugar. Nós vemos como que aquele povo rejeitou a Cristo, rejeitou ao Messias. Sim, pastor. É importante a gente entender essa questão da incredulidade no texto. Sim. Porque a incredulidade não é só falta de fé. A incredulidade é uma predisposição de não crer. Ou seja, é uma rejeição aberta da pessoa de Jesus. Não
Não é que eles não crescem em Deus, eles criam em Deus, eles criam em milagres. Eles não criam, era em Jesus, a pessoa de Jesus. Era uma rejeição declarada a Cristo, né? Rejeitavam a Cristo. Pré-determinada em relação à pessoa de Jesus. Sim. Então, por mais que eles crescem em milagres, não crendo em Jesus, os milagres não cumpririam o seu propósito. Eles realmente se fecharam e estavam endurecidos para o ministério de Cristo, para o Evangelho do Reino. Então, aqueles homens simples ali, de Nazaré, rejeitaram o Evangelho. Mas será que era somente os simples que rejeitavam o Evangelho? Nós vamos ver que não. Os poderosos também se opunham ao Evangelho do Senhor. E é o que nós vamos ver agora no capítulo 14. O capítulo 14 começa dizendo que por aquele tempo o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Bom, agora as notícias sobre Jesus chegam a Herodes Antipas. E os estudiosos vão dizer que parece que essas notícias demoraram a chegar a Herodes, porque já corria por toda a Galileia quem era Jesus. Já se falava entre todo o povo sobre os milagres de Jesus, e Herodes demorou a saber. E os estudiosos ficam tentando encontrar o motivo. Talvez Herodes estava numa viagem, ele fazia muitas viagens políticas, ou é possível que Herodes realmente não tivesse interesse nos assuntos do povo, não se inteirasse muito daquilo que estava acontecendo com o povo comum, estava ali ocupado com as suas questões pessoais, e nós vamos ver que isso, de fato, era uma característica de Herodes. Mas agora era inevitável. As notícias sobre Jesus estavam correndo tanto, e tantas pessoas estavam falando sobre ele, sobre os seus milagres, sobre aquilo que ele estava fazendo, que chegou a Jesus, chegou a Herodes as notícias sobre Jesus. Aparentemente chegou através dos seus servos, que estavam ali servindo à mesa, e já escutaram a respeito de Cristo, então falam sobre isso, Herodes escuta. A notícia correu. E mal sabia Herodes Antipas que esse Jesus de quem ele estava ouvindo falar era aquele menino de Belém, que o seu pai, Herodes o Grande, quis matar e não conseguiu. Bom, Herodes Antipas não sabia disso. Herodes Antipas estava ali cumprindo o seu governo, o seu reinado, achando que aquele garoto tinha morrido, não tinha mais nenhuma ameaça. Ou então foi só um boato, uma fake news que ocorreu naquela época. Ele não tinha essa preocupação. Mal sabia ele que Jesus estava ali, na Galileia, na região que caiu para ele governar. Mal sabia ele que aquele Jesus cresceria e que as notícias sobre aquele menino, que agora já não era mais um menino, chegaria aos seus ouvidos, aos ouvidos de Herodes. E os textos paralelos vão mostrar que, naquela época, as pessoas tentavam dar uma explicação sobre quem era Jesus. E dentre essas explicações sobre quem era Jesus, muitos diziam que Jesus era algum profeta do Antigo Testamento que havia ressuscitado, ou mesmo que Jesus era João Batista ressuscitado. Mas quando nós vemos a interpretação de Herodes, a gente vai ver que Herodes é enfático naquilo que ele acha que Jesus é. E o que Herodes vai dizer acerca de Jesus? Ele é João Batista. Jesus é João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso forças miraculosas operam nele. Então Herodes Antipas mistura aqui o misticismo que corria naquela época, a respeito de pessoas que reencarnavam e que ressuscitavam dos mortos e que voltavam, e assim operavam milagres, porque agora eram espíritos mais poderosos. Herodes mistura esse misticismo com o sentimento de, talvez, culpa ou medo que ele carregava por aquilo que ele tinha feito com João Batista. Aquele ato de Herodes contra João Batista ficou na cabeça dele. E ele ficou tão perturbado com aquilo que, quando ele ouviu falar de Jesus, ele logo disse: é João Batista que voltou. Ele voltou para fazer milagres, ele vai vir me atormentar, quem sabe? Esse João Batista que voltou dos mortos. E o que havia acontecido com João Batista, então? João Batista tinha sido morto por Herodes e Mateus vai narrar esse evento. Nos versículos 3 e 4 vai dizer: porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias,
mulher do seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Então vamos entender o que estava acontecendo aqui. E aqui eu vou pedir a sua atenção, porque a história de família é meio complexa, né? As relações aqui são meio bagunçadas, misturadas. Bom, Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, como nós vimos. Herodes o Grande teve 3 filhos que passaram a governar o território que ele governava antes. Foi Arquelau, Antipas e Filipe. Herodes o Grande tinha uma neta. Essa neta era Herodias. Então, ela era descendente de Herodes o Grande. Herodias se casa com o tio, Filipe, e tem uma filha com ele. Flávio Joséfo vai dizer que o nome dessa filha é Salomé, e muitas pessoas conhecem essa menina como Salomé. Bom, Filipe, casado com Herodias, com uma filha, Salomé. Herodes Antipas também era casado com a filha do rei Aretas, que era um rei da Arábia. Mas, em determinado momento, Herodes Antipas conhece Herodias e eles começam um caso de adultério. Um caso de adultério e de incesto, porque Herodes Antipas também era tio de Herodias. E nesse caso, adúltero, eles decidem então que Herodias vai abandonar o seu marido e vai morar com Herodes Antipas. A esposa de Herodes Antipas não aceita isso e foge. Ela volta para a casa do pai, para a Arábia, e isso depois vai virar uma guerra, porque o rei, o pai da esposa de Herodes Antipas, não aceita o que ele fez. Então você vê como que ficou a confusão na família de Herodes. Herodes começa então a viver com Herodias, que era casada com o irmão dele, Filipe. E quando João Batista sabe disso, o que ele faz? João Batista, a gente sabe que tinha aquela pregação suave, tranquila, né? Na verdade era o contrário. Ele vai até Herodes e até Herodias e diz: olha, vocês estão em adultério. Ele vai dizer a Herodes: você não pode viver com ela. Ela é esposa do seu irmão. É absurdo isso que vocês estão fazendo. É inaceitável. E João Batista começa a falar, possivelmente falar até nas ruas para o povo, que aquilo que Herodes estava fazendo era inaceitável, era absurdo. E o que acontece é que Herodes e Herodias começam a ficar com ódio de João Batista. O texto paralelo vai mostrar isso. Herodias tinha ódio de João Batista. E por conta disso, Herodes Antipas manda prender João. Coloca João no cárcere e começa a viver um conflito. Qual era esse conflito? O que eu vou fazer com esse homem? Eu mato João ou eu deixo João vivo? Eu executo João e ele para de falar sobre isso? Ou eu deixo ele aqui preso no cárcere, mas ainda gritando, esbravejando e falando com os seus discípulos a respeito do meu caso com Herodias? João começa a viver, ou melhor, Herodes começa a viver esse conflito. Porque de um lado, o texto vai mostrar que Herodias ficava insistindo para que ele matasse João Batista. Havia ali uma insistência de Herodias. E havia também a preocupação com o seu reinado, porque a imagem de Herodes estava sendo manchada com essa pregação de João Batista. Mas, por outro lado, vai mostrar que existia a opinião pública. As pessoas, tinha muita gente que gostava de João Batista. Tinha muita gente que considerava João Batista um profeta. É o que diz aí no versículo 5, quando vai falar: embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como um profeta. E além dessa opinião pública, tinha também a própria consciência de Herodes. Lá em Marcos 6,20, vai dizer que Herodes, no fundo, acreditava que João Batista era um homem justo, que João Batista era um homem santo. E vai dizer que Herodes ia escutar João Batista na prisão, e apesar de ele ficar escandalizado com o que João Batista dizia, ele gostava de escutar as pregações de João. Então Herodes ficava nesse conflito. Eu mato João, atendo à insistência de Herodias. A gente imagina que isso estivesse até gerando uma dor de cabeça, ali, um conflito para ele, no caso com Herodias, ou não, ou eu deixo
Herodes vivo por conta João Batista vivo por conta da opinião pública. Ele começa a viver essa dúvida até que um dia Herodes decide dar uma festa de aniversário. E o fim da dúvida acontece. A gente vê nos versículos 6 e 7 assim: mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes, e esse prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Bom, o aniversário de um governante, de um rei, foi uma festa enorme, uma festa grandiosa. Lá em Marcos 6, 21, vai dizer que Herodes convidou pessoas da nobreza, de toda a nobreza daquela região. Ele chamou oficiais dos exércitos, ele chamou pessoas ricas, pessoas importantes. Todas essas pessoas importantes estavam ali para celebrar o aniversário de Herodes, para comemorar o aniversário de Herodes. E o texto vai mostrar que durante essa festa, a filha de Herodias, possivelmente instigada por ela própria, a filha de Herodias, que os estudiosos vão dizer que era uma menina, devia ter ali uns 12, 14 anos. A filha de Herodias vai no meio de todos e apresenta uma dança para todas aquelas pessoas que estavam ali. A gente não sabe como foi essa dança, mas o texto vai dizer que Herodes se agradou da dança da filha de Herodias. E, talvez, depois de ter bebido bastante, Herodes vai dizer: olha, peça o que você me quiser, que eu vou te conceder. Até metade do meu reino eu te concedo. Esse detalhe está lá em Marcos 6, 23. Peça o que você quiser. E o texto diz que Herodes fez um juramento, que ele ia, de fato, conceder aquilo que a filha de Herodias pedisse. Bom, ela era uma menina. O que então ela faz? Vai até a sua mãe. Vai se consultar com ela. E naquele momento, Herodias vê a oportunidade. Vê a oportunidade de quê? De se vingar de João Batista. Aquele homem que ela odiava e que ela insistia com Herodes para matar e que Herodes não atendia o pedido dela. Herodias vai pensar: opa, agora eu tenho um juramento de Herodes, ele vai fazer o que eu quiser. Então ela pede. Qual foi o pedido da menina? Versículo 8. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e anunciaram isso a Jesus. A filha de Herodias pede a cabeça de João Batista num prato. Como se a história de Herodes já não fosse absurdo bastante, com todo aquele caso de adultério, de incesto, de uma menina adolescente dançando para vários homens, agora a gente tem um final sangrento. A cabeça de um homem sendo levada para ela num prato. Olha quanto absurdo ali naquela história. Pedir a cabeça do inimigo era uma atitude comum naquela época. E Herodias tenta fazer isso. Os objetivos eram basicamente certificar que aquela morte tinha acontecido, de fato, além de humilhar o inimigo. Porque agora Herodias poderia fazer o que quisesse com a cabeça de João Batista. E o texto vai dizer que Herodes se entristece com aquilo. Ele não queria que aquela decisão fosse tomada desse jeito, naquele momento, ali na frente de tanta gente, mas justamente por estar na frente de tanta gente e por ter feito um juramento, ele concede esse pedido. João Batista é morto. João Batista, um homem justo e íntegro, é morto pelas mãos de homens maus, perversos, adúlteros, imorais. E são relatos assim que às vezes a gente espera não encontrar na Bíblia. Mas a Bíblia é clara para nós. A Bíblia não nos engana. E ela mostra para nós, irmãos, que aqueles que fazem parte do reino de Deus não devem esperar uma vida só de louros e de glórias, uma vida só de bênçãos, de vitórias. Aqueles que fazem parte do reino de Deus vão passar por sofrimentos. Nem sempre nós veremos
as glórias, a justiça nessa vida. Quando nós lemos esse relato, talvez a primeira ideia que nós temos é que foi injusto. Aquele homem, aquele Herodes, Deus deixou que ele matasse João Batista. Herodias, Deus deixou que ela matasse João Batista. Isso é injusto. Mas nem sempre, irmãos, nós teremos justiça aqui, nesse mundo. João foi morto, humilhado, nas mãos de pecadores. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o mesmo acontece com ele. Sendo ele o próprio Deus, ele morreu humilhado nas mãos de pecadores. Homens romanos perversos, ou judeus que se opunham a ele e o entregaram à morte, é a morte de cruz. Jesus se submeteu a essa morte, humilhante, por tortura, e ele fez isso por amor a mim e a você. Ele foi morto, ele sofreu a injustiça dos homens, por mim e por você. E então, nós que estamos em Cristo, precisamos estar dispostos a sermos crucificados com Ele, a sofrermos com Ele. Porque a vida na fé, a vida no reino de Deus, pode trazer aqui nesse mundo sofrimentos, pode trazer aqui nesse mundo dores. Enquanto vivermos nessa era, enfrentaremos a rejeição e a oposição do mundo. Quem chegou aqui mais cedo viu que, antes do culto começar, uma pessoa tentou entrar aqui na igreja para criar confusão, para se opor a nós, como cristãos. E pela graça de Deus, essa pessoa foi embora. Mas é assim que nós vivemos. Sofremos a oposição do mundo. Sofremos a rejeição do mundo. E isso é o que nós vamos viver enquanto estivermos aqui. Mas nós sabemos, irmãos, que quando Jesus voltar, Ele vai recompensar a cada um com justiça. E essa é a certeza que nos dá segurança e que nos consola, que nós temos um Deus, e esse Deus é justo, e esse Deus governa todas as coisas. E mesmo que nós não encontremos justiça nessa vida e nesse mundo, nós sabemos que, quando Cristo vier, Ele operará a justiça de modo perfeito. Aqueles que se distanciam de Deus, que se rebelam contra Ele, aqueles que vivem em injustiça nesse mundo, receberão a justiça da parte de Deus, como aqueles que Jesus falou nas suas parábolas, que no fim dos tempos seriam condenados, seriam lançados no lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes. Mas aqueles que amam a Deus, aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que buscam a Deus, receberão das mãos do Senhor a coroa de glória. Terão da parte do próprio Deus a justiça, ainda que nós tenhamos injustiça da parte dos homens. No fim de tudo, no fim dos tempos, quando Cristo retornar, toda a injustiça será desfeita, porque Ele trará justiça perfeita a cada um de nós. Essa é a nossa certeza, irmãos. Essa é a nossa esperança. É assim que nós vivemos. Por fim, os discípulos de João, que se mantiveram fiéis a ele até o fim, sepultaram o corpo e foram dar a notícia a Jesus. Nós não sabemos também qual foi o objetivo deles, se foi simplesmente anunciar, informar a Jesus, ou se foi um pedido. Quem sabe os discípulos de João Batista esperavam que agora aquele Messias ia de fato se impor contra os inimigos de Deus. Ou talvez eles foram simplesmente dar um alerta. Olha o que fizeram com João. João prega a mesma mensagem que o Senhor. Tenha cuidado. E, na continuidade do texto, nós vamos ver que Jesus, de fato, ouvindo isso, se retira dali, vai para um lugar distante. Bom, o que a gente vê em relação aos discípulos de João é que a atitude deles agora é muito diferente daquela atitude que nós já vimos antes, lá no capítulo 11, no começo do capítulo 11, quando eles vão até Jesus perguntar: o Senhor mesmo é aquele que nós deveríamos crer, aquele que haveria de vir? É o Senhor que nós deveríamos esperar ou nós temos que esperar outro? Bom, agora, quando João Batista morre, aqueles discípulos vão até Jesus. Aqueles discípulos procuram a Jesus, muito provavelmente reconhecendo que o ministério de Jesus estava ligado ao ministério de João Batista, reconhecendo a legitimidade do ministério de Cristo.
Então, irmãos, assim, no nosso mundo, sempre vão existir aqueles que rejeitam a palavra, como os nazarenos, como Herodes e Herodias, e aqueles que guardam a palavra, como João, como os discípulos de João. Existem aqueles que se voltam para Cristo e aqueles que se voltam contra Cristo. E isso, como nós vimos, independe da condição humana, de ser rico ou pobre, poderoso ou simples. Isso depende de Deus. Para que nós nos voltemos para o Senhor, nós precisamos que Deus transforme o nosso coração, que Deus quebrante o nosso coração. E assim, vivendo nesse mundo de trigo e joio, vivendo nessa rede de peixes bons e ruins, o nosso desejo deve ser fazer parte desse reino, do reino de Deus que Cristo veio trazer ao mundo. O nosso desejo deve ser abrir mão de qualquer coisa que for necessária por esse tesouro. Abrir mão, inclusive, do conforto, das glórias desse mundo. Abrir mão da aprovação dos homens para se apegar ao reino, para fazer parte do reino, para viver com o Senhor. Por vezes, irmãos, nós, como fizeram os nazarenos, desprezamos aquilo que se torna simples, aquilo que se torna familiar de nós. Fazemos essa diferença entre o transcendente e o corriqueiro. Achamos que o que é espiritual precisa ser espetacular, precisa ser grandioso, não pode ser simples, e a gente busca coisas grandiosas. Então nós, quando pensamos na igreja, por exemplo, não enxergamos o valor de uma oração simples, como a oração que Guilherme fez aqui no começo. Não enxergamos o valor de um louvor simples, que não tem toda uma banda montada, mas que é um louvor sincero ao Senhor. Não enxergamos o valor de uma palavra simples, que não tem frases de efeitos e palavras motivacionais e palavras proféticas, mas que tem o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós não enxergamos o valor dessas coisas simples do reino de Deus. Mas é aí, irmãos, na essência, na simplicidade do Evangelho, na simplicidade da mensagem do reino, é aí que Cristo está. E muitas vezes, quando nós buscamos aquilo que é espetacular demais, aquilo que é grande demais, nós perdemos Cristo. Nós esquecemos de Cristo. Nós nos apegamos ao espetáculo, nós nos apegamos às luzes, nós nos apegamos ao som estridente, nós nos apegamos aos templos grandiosos e esquecemos de Cristo. Esquecemos da essência do Evangelho, que está na simplicidade, nesse Evangelho que é puro, nesse Evangelho que é simples. Para muitos de nós, irmãos, a nossa devoção à palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, já se tornou um território familiar. Para muitos de nós já nos acostumamos com a fé e não esperamos mais nada de Deus, não esperamos mais nada de Cristo, não temos ânimo na oração simples, em casa, não temos ânimo na comunhão com os nossos irmãos, ou quem sabe até perdemos a alegria da salvação, a alegria de pertencermos a Deus, de pertencermos a Cristo. Tudo isso se tornou familiar, Jesus se tornou mais uma parte da nossa vida, uma parte comum na sua vida. Mas, irmãos, o texto que nós lemos hoje mostra para nós que, na nossa vida com Deus, nós sempre devemos esperar algo grandioso da parte dele. Aquele Jesus que foi aos nazarenos parecia simples, parecia familiar, mas era o próprio Rei que deveria vir ao mundo. Era o Messias prometido. Então nós, quando olhamos para Ele, quando olhamos para a nossa vida com Deus, quando olhamos para a nossa devoção, precisamos entender que esse é o nosso maior tesouro. Isso é o que nós temos de mais valioso, é o que nós temos de mais importante. Não podemos deixar com que o Evangelho se torne algo comum, algo familiar para nós, algo sobre o qual nós não temos mais nenhuma expectativa, algo do qual nós não esperamos mais nada. A nossa expectativa precisa estar em Deus, irmãos, e não nas coisas dessa vida, e não nas coisas desse mundo. O desprezo dos nazarenos e o desprezo de Herodes
mostra isso. Mostra o coração daqueles que colocam as suas expectativas nas coisas dessa vida. Existem muitos que esperam coisas grandiosas e se apegam ao poder, à carreira, ao dinheiro, como talvez Herodes fazia. Se apegam ao pecado, como Herodes e Herodias faziam. E dizem, se Deus não vai me conceder aquilo que eu quero, então eu também não quero a Deus. Se eu não vou conseguir, através do Evangelho, suprir as minhas expectativas, então não quero o Evangelho. O coração dessas pessoas se mantém mais nesse mundo do que em Deus. Mas, irmãos, o nosso tesouro não está aqui. O nosso tesouro não está nessa vida, não está nessa era. O nosso tesouro está em Deus. O nosso tesouro é o reino de Deus, essa pérola preciosa que tem maior valor do que qualquer outra coisa. O nosso tesouro é Cristo. A nossa vida é Cristo. Então, irmão, abra mão de tudo que te afasta de Deus, de qualquer coisa que te distancia do Senhor. Se são ideias pré-concebidas, como nos nazarenos, como a igreja deveria ser, como os cristãos deveriam ser, ou até como Cristo deveria ser, se essas ideias te afastam de Deus ou te impedem de se envolver com o Senhor, abra mão disso. Se apegue ao Evangelho simples do nosso Senhor. Se são pecados que te afastam de Deus, que não te permitem se envolver na sua vida com Deus, como era o caso de Herodes e Herodias, abandone esses pecados, abra mão de tudo isso e se volte para o Senhor, aceite a repreensão do Senhor e se arrependa, buscando a presença dEle. Ou se a busca pelo sucesso segundo esse mundo é o que te afasta de Deus, abra mão de tudo isso e se volte para o Senhor, assim como fez João, assim como os discípulos de João, assim como Jesus, que não buscou o reconhecimento das pessoas, que não buscou a glória desse mundo, mas que buscou antes a glória de Deus, que buscou fazer a vontade do Senhor. Então, irmão, não esteja entre aqueles que rejeitam a Jesus. Não esteja entre aqueles que rejeitam o Evangelho, seja estando dentro ou fora da igreja, mas que cada um de nós, que eu e você, nos apeguemos com fidelidade ao Evangelho do Reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus a esse respeito, a respeito do que ouvimos nessa manhã. Ó Pai, bendito seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, ó Deus, porque o Senhor escondeu as coisas preciosas do reino a tantos e tantos homens, aos poderosos desse mundo. Mas o Senhor revelou as verdades do teu Evangelho a nós. Nós te louvamos, Pai, porque um dia o nosso coração era um coração de pedra, um coração endurecido, mas o Senhor transformou o nosso coração em uma boa terra e fez, ó Pai, que nós pudéssemos receber a mensagem do Teu Evangelho, receber a palavra do Teu Evangelho, a ponto de dar frutos, ó Deus, a ponto de hoje sermos chamados Seus filhos, de estarmos na Tua família, fazermos parte do Teu povo. Ó Deus, e fazendo parte do Teu povo, nós sabemos que podemos enfrentar tantas dificuldades e tantos sofrimentos nesse mundo. Podemos ser rejeitados pelos homens, podemos, ó Deus, precisar renunciar coisas que antes considerávamos importantes para nós. Mas nós sabemos que nada disso, ó Deus, se compara a pertencermos a Ti. Nada disso se compara ao valor do Teu reino. Então, ó Deus, que o Senhor coloque essa convicção nos nossos corações. Porque é tão fácil, ó Pai, nos esquecermos disso. É tão fácil olharmos mais para esse mundo do que para Ti. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que os nossos olhos se voltem para o Senhor. Amém. Faça, ó Deus, com que o nosso coração se apegue ao Senhor, entendendo que mesmo que nós não tenhamos glórias nesse mundo, nós temos em Ti o nosso maior tesouro e receberemos de Ti, ó Deus, o nosso maior tesouro, a vida eterna. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça, obrigado pela Tua soberania que nos salvou, que nos resgatou do império das trevas e nos fez, ó Deus, pertencer a Ti. Dá-nos força, ó Deus, dá-nos coragem, convicção e fé
para defendermos a Tua palavra e defendermos o Teu Evangelho, assim como fez João Batista, mesmo diante das dores e dificuldades desse mundo. Que nós nunca, ó Deus, abramos mão da nossa fidelidade ao Senhor. Que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações, no coração de cada um de nós que está aqui nessa manhã, e que nós tenhamos, ó Deus, de fato, como aquilo que é mais precioso para nós, o tesouro simples e puro do Seu Santo Evangelho. Amém. Em nome de Jesus, Pai, é o que te oramos. Amém. 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 Amém, irmãos.